Monitoramento das baleias francas não acontece só do alto, hein? Depois do sobrevoo, os pesquisadores continuam também o trabalho em terra. E de pontos fixos também espalhados, né, pelo litoral, é que eles acompanham a chegada então. Vamos ver. Olhar para o mar por horas, anotar cada baleia que aparece, identificar se está sozinha ou acompanhada de um filhote. Essa é a rotina de quem passa a temporada acompanhando as baleias francas por aqui. A gente anota todos os comportamentos das baleias, também o local que elas estão. Então a gente tem um mapa, a gente localiza qual quadrante ela está e a gente faz essas anotações para o nosso banco de dados para pesquisa. Então depois disso o Instituto ele utiliza esses dados do nosso monitoramento para fazer pesquisas, para saber como estão as baleias, o que elas têm feito, por onde elas estão escolhendo ficar nessa temporada. A Isabela está no terceiro semestre de Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Ela chegou a Imbituba no mês passado para fazer parte da equipe de observação das gigantes do mar. Para mim sempre foi um sonho trabalhar com baleia. É desafiador ficar um pouco longe de casa, mas é muito emocionante poder se deslocar para o trabalho todos os dias, ver esse mar, poder ver as baleias, ter esse contato com elas, essa conexão. É muito bonito, eu acho lindo, eu acho um trabalho muito importante também. A Isabela e outras estudantes fazem parte do trabalho de monitoramento que vai até o fim de novembro. São mais de 10 pontos fixos espalhados pela área de proteção ambiental da baleia franca. Os locais são escolhidos para permitir uma visão mais ampla das enseadas. Diferente do sobrevoo, que registra a situação num determinado momento, o monitoramento terrestre permite acompanhar o uso das enseadas durante semanas. É possível perceber em que época as baleias chegam, quanto tempo permanecem aqui e quais áreas são mais usadas. As baleias francas chegaram mais cedo ao nosso litoral neste ano. Os primeiros registros foram no começo de maio. Normalmente, as primeiras aparições costumam ser no mês de junho, mas esse não foi um fato isolado. No ano passado, as gigantes do mar também deram as caras antes do previsto. Essa chegada mais cedo das baleias tem algumas hipóteses, né? A gente é muito cedo para afirmar ainda o que pode estar acontecendo, mas uma coisa que a gente sabe é que a vinda delas para cá está relacionada à disponibilidade de alimento na região antártica. Então, anos que elas têm mais ou menos alimento, isso pode afetar a quantidade de baleias que vem aqui para o nosso litoral e isso está sendo analisado ainda. No primeiro sobrevoo de monitoramento realizado em julho, foram registradas 59 baleias entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um número menor que o registrado no levantamento do ano passado, mas ainda considerado um dos melhores resultados para esse período. Mas nem todos os registros deste ano são positivos. 6 baleias francas foram encontradas mortas durante a temporada. Até agora, os pesquisadores não encontraram sinais evidentes de que as mortes tenham sido provocadas por emalhe em redes de pesca ou colisões com embarcações. No caso dos encalhes registrados este ano, a gente não tem ainda o laudo finalizado, tem amostras ainda em análise, mas uma das observações que já foram apontadas durante a necrópsia das carcaças dos animais é que, realizada pelo projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, que os filhotes estavam com o estômago vazio, ou seja, eles não estavam se alimentando. Então, isso pode ter tido alguma consequência, pode ter tido a consequência de algum problema neles que fez com que deixassem de se alimentar e, consequentemente, viessem a óbito. E existe ainda uma investigação que vai além do que acontece aqui na costa brasileira. As baleias passam parte do ciclo em áreas de alimentação próximas à Antártica. Neste ano, o fenômeno El Niño está novamente em atuação e pode mudar condições do oceano, como a temperatura e, consequentemente, a disponibilidade de alimento. Mas os efeitos sobre as baleias francas que chegam ao Brasil não são imediatos. As consequências dessas mudanças podem aparecer apenas nos próximos anos. Porque essas oscilações interferem na quantidade de alimento que elas têm na região antártica. Então, quando está mais quente, tem menos alimento e, consequentemente, menos filhotes nascem aqui, porque as fêmeas precisam estar bem nutridas para ter esses filhotes. Essa influência aqui, na verdade, ela não acontece de um ano para o outro, ela acontece com uma espécie de atraso de até 6 anos. Então, a gente precisa desses estudos a longo prazo para conseguir entender esses processos aqui no nosso litoral. E enquanto as baleias permanecem por aqui, o trabalho continua. Dia após dia, os pesquisadores seguem de olho nas enseadas, registrando tudo o que acontece.